Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a você que está nos ouvindo, você que vai ouvir esse áudio. Nós, salvo me engano, na noite de ontem fizemos um áudio como ser uma pessoa abençoada, uma pessoa com uma família abençoada, em uma vida abençoada. E hoje nós queremos falar a respeito de como ser feliz. Como ser feliz. As pessoas, elas correm atrás da felicidade, elas buscam, elas querem viver felizes, elas querem ser felizes. E nós vamos, à luz da Bíblia, conhecer o segredo para ser próspero, para ser feliz, para ser bem-sucedido. E eu convido você a assistir até o final essa live para que você entenda o que Deus tem para você, qual é a direção que Ele tem para a tua vida. E eu creio que é uma palavra muito abençoada para você. Mateus capítulo de número 5. Vai ser a nossa leitura desta oportunidade. Mateus capítulo 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Eu quero que você imagine a cena junto comigo. Imagine agora que Jesus, ele sobe até um monte que era para ele ser visto por todos, para que todos conseguissem ver ele, porque na época de Jesus não tinha púlpito, não tinha palco, esses altares, né? E aí Jesus, ele sobe em um monte para que todos aqueles que tinham ido vê-lo pudessem ver ele. Jesus, então, ele se assenta lá no monte e ele começa a ensinar aquelas pessoas dizendo, versículo de número 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Exultem e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Refletindo nessa leitura que acabamos de fazer, eu quero que você entenda primeiro o que significa bem-aventurado. O que significa esta palavra? Bem-aventurado, ela significa muitas coisas. Ela significa uma pessoa próspera, significa uma pessoa muito feliz. E no original, essa palavra bem-aventurados é Macarios, que significa alguém plenamente satisfeito. Olha só, é o estado de bem-aventurança do homem no mundo vindouro. Essa bem-aventurança, meu irmão e minha irmã que me ouve, ela é resultado, do Espírito Santo, do Espírito de Deus na vida do homem, Ela não é uma satisfação
resultada de circunstâncias favoráveis na vida. Veja, ser bem-aventurado não está condicionado a eu ter uma vida confortável, uma vida boa, uma vida sem problema. Não, não é isso. Essa satisfação plena que você pode ter na sua vida, ela não será resultado de conquistas que você possa adquirir. Ela não vem por bens terrestres, ela não vem pela aquisição de dinheiro ou posição social. Esta satisfação que abraça, que consola a nossa alma, ela é resultado do Espírito de Cristo na nossa vida. Então lá vai. Se você quer ser abençoado, você precisa ter o Espírito de Deus em você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos entender que não significa simplesmente felizes a palavra bem-aventurado. Existem muitos que interpretam desta maneira. A bem-aventurança, ela não é algo estático, é algo progressivo. É algo que você vai alcançando dia após dia. Não é um resultado imediato, mas é uma vida com Deus, tá? Este progresso da sua vida, de você se tornar uma pessoa feliz, satisfeita, depende de você cumprir as condições que Deus estabeleceu. Pablo, qual é o segredo para ser feliz? Obedecer a palavra de Deus. Os pobres de espírito. Versículo de número 3, Jesus vai dizer que bem-aventurados, ou seja, plenamente satisfeitos, abençoados, pessoas de sucesso, de sorte, prósperas, são quem? Os pobres de espírito. E olha, no padrão humano, na ótica do homem, isto não faz sentido. A palavra pobreza em si já traz uma ideia negativa, pejorativa. Mas Jesus, ele vem trazendo o padrão dos céus. E Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. E talvez alguém pergunte, mas por que, Jesus? E Jesus vai dizer, porque eles possuem algo muito especial. Eles são donos. A eles pertencem um reino. E que reino é esse? O reino dos céus. Esses pobres de espírito significa uma pessoa indefesa, uma pessoa impotente. Pobre significa isto. E o primeiro passo em direção a você ser uma pessoa bem-aventurada é a sua percepção, é você perceber a sua condição espiritual. Normalmente, nós vivemos uma vida afastados do padrão que Deus tem para nós. Isso resulta em um desamparo espiritual e muitas vezes as pessoas caem em problemas, em doenças, em enfermidades, simplesmente porque não tem essa proteção. Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles são bem-aventurados. Ei, o que adianta você, eu, nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a própria alma? Do que adianta nós ganharmos o mundo? E nós vemos muitas pessoas correndo atrás de ganhar o mundo. Pessoas que acumulam riquezas e tantos tesouros que a gente não vê nem a necessidade de tanto dinheiro, de tanto ouro. E no final das contas, não levaremos nada. Pessoas que perdem família, amigos, que perdem a própria vida, correndo atrás daquilo que não vão levar. E Jesus então ele vem dizendo, bem-aventurados.
Muito felizes os pobres de espírito, porque ainda que eles não tenham conquistas nesta terra, posses, eles ainda assim são herdeiros do reino dos céus. O próximo bem-aventurado que Jesus ele vai listar, e isso também quebra o paradigma humano para os homens, felizes são aqueles que sorriem, mas para Jesus não. O versículo 4 de Mateus 5, Jesus ele vai dizer: bem-aventurado os que choram. Sabe, às vezes é tudo o que nós evitamos. Muitas pessoas têm medo de chorar, as pessoas evitam chorar. Parece algo terrível, algo assustador, algo que não se deve fazer. E quando alguém está chorando, logo se pergunta: por que você está chorando? Mas Jesus ele vem dizendo que felizes são os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Ei, quando eu e você choramos de forma humilde, nós atraímos a presença e a atenção de Deus. Sabe, quando alguém chora, não nos atrai? Da mesma maneira atrai a presença de Deus. E Deus, ele tem consolo para aqueles que choram. Eu não sei se você tem levado uma vida chorando, uma vida de angústia, de tristeza, mas eu quero dizer a você que você é abençoado, você é feliz. Porque se você chora hoje, você tem grande chance de sorrir amanhã. Deus, ele vai te consolar. Jesus então continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E vez por outra eu me encontro desta maneira, eu olho para a corrupção do mundo, eu olho para tanto caos, destruição, injustiça, e às vezes dá um desespero e eu penso: meu Deus, como eu sou uma pessoa triste, porque eu não vejo a tua justiça se cumprir, eu não vejo os homens viverem como te agrada. E sabe, isso às vezes quer levar à tristeza, mas o Espírito Santo diz: bem-aventurado, ei, você é abençoada, você é abençoado quando você tem fome, desejo de justiça. Por quê, Pablo? Porque vocês serão fartos. Jesus vai dizer no versículo 7, bem-aventurados, e isto é muito forte, bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ei, se você quer misericórdia, seja uma pessoa misericordiosa. Sinta a miséria do seu irmão, sabe? Se compadeça dos outros, porque aquilo que você planta, você vai colher. Às vezes nós vemos pessoas que sofrem porque elas são egoístas, elas só pensam em si mesmas e elas querem que as pessoas se importem, que as pessoas se compadeçam, mas elas mesmas não estendem as mãos que elas querem receber. Então Jesus ele vem dizendo: ei, seja misericordioso, sinta, coloque-se no lugar do seu irmão, porque você fazendo assim, da mesma maneira também você vai alcançar misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados limpos de coração. E aqui é uma dificuldade tremenda. Você sabia que o mundo todo conspira para tirar a tua pureza? Sabia que o mundo tenta te contaminar, o inimigo tenta fazer você encher o seu coração de coisas ruins para que você, no final das contas, não venha a ver, contemplar quem é Deus. Você já imaginou, meu irmão e minha irmã? Você não vê o Criador, aquele que te fez como você é, aquele que te formou no ventre da tua mãe, que te deu um nome, que te sustenta até hoje. Já imaginou você não poder ver a Ele? Jesus então disse: se você quer ver Deus, você precisa purificar e manter limpo o seu coração. Ei, como está o teu coração? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus ele não deixa dúvida alguma, ele está afirmando, é uma promessa. Se nós pagarmos o preço de uma vida de santidade, com certeza, um dia nós iremos ver a Deus. O versículo de número 9
vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aquelas pessoas que pacificam, pessoas que promovem a paz, pessoas que levam a paz para onde vão. Um pacificador não é simplesmente alguém que tenta interromper as guerras ou as contendas entre as nações e as pessoas. Um pacificador é aquele que crê em Deus, que sentiu a paz de Deus e que leva esta paz também aos outros, aos seus companheiros. Este é um pacificador, uma pessoa que promove a paz. E esta pessoa vai receber um título, ela vai ter uma fama muito boa. Ele vai ser chamado Filho de Deus. Que coisa linda, não é? E para finalizar, Jesus ele se volta para os discípulos e ele vai dizer: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ei, se você está sendo perseguido porque você é justo, porque você tenta agradar a Deus, te alegra. Por quê? Porque a você pertence o reino dos céus. O reino dos céus pertence a essas pessoas, pobres de espíritos, aqueles que choram, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça e são misericordiosos, limpos de coração e pacificadores, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, quando as pessoas odiarem vocês e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por causa de Jesus. Pode ter certeza que Deus, ele tem um lugar preparado para você, e nesta vida você vai poder colher os frutos de uma vida com Deus. O segredo para ser uma pessoa feliz, abençoada, é você observar a palavra de Deus, seguir os mandamentos do Senhor e ser cheio do Espírito dele. Ei, busque a presença de Deus, atraia a presença de Deus para a sua vida e você vai colher os benefícios disto. Para finalizar, eu indico a leitura de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, 23, e você vai ver os frutos do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Frutos que todos nós queremos, como paz, gozo, alegria, temperança, domínio próprio. Você quer isto? É fruto do Espírito. Busque o Espírito de Deus e seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até mais. Até uma outra oportunidade em nome de Jesus. Amém.